Hoje eu vou apresentar para vocês como fazer um middle part usual e prático para o dia a dia. Peguei aqui o João como nosso modelo hoje. É um corte simples, rápido e que a gente consegue aplicar todas essas técnicas da forma mais prática possível e deixar o cabelo com aparência excelente, principalmente para crescer daquele jeito bonito, certo, cheio de camada, do jeito que o cliente gosta. Vamos lá? Vou começar molhando o cabelo dele. Eu uso o borrifador da YS Park. Também uso o 339 da YS Park, que para mim é meu pente favorito, junto com o Sezibon, que em algum momento ali eu vou usar para vocês verem também. E assim, um detalhe muito importante é sempre deixar o cabelo do cliente o mais molhado possível, para que facilite na hora de você seccionar esse cabelo, na hora de você pegar mecha por mecha e aí ter um resultado acima da média do que a gente está habituado a ver por aí e principalmente melhorar o resultado que você tem na sua cadeira. Eu gosto sempre de usar uma pomada, eu uso a pomada mate da Babum e também misturo um pouquinho com o nosso leave-in da Babum para poder deixar esse cabelo mais úmido e ficar mais fácil ainda da gente fazer todo o processo de sessão, todo o processo de corte ao longo do processo. Após o produto aplicado, a gente vem e molha mais esse cabelo porque o quão mais úmido ele estiver, melhor pra gente trabalhar nesse cabelo. Então o cabelo vai secando ao longo do corte e vocês vão ver que eu vou molhar ele várias vezes pra gente poder ter essa facilidade. E como a gente vai fazer um middle part, eu pego do meio do rosto dele ali e puxo até atrás, até ali próximo da coroa. Feito isso, a gente vem e descobre aonde fica o começo da curvatura do crânio do nosso cliente e usa ele para fazer uma divisão radial ou de orelha a orelha, como vocês preferirem aí. A gente fez essa separação da parte de trás, agora nós vamos para a parte do topo, onde a gente descobre a curvatura do crânio do nosso cliente. A gente vem até aqui com a recessão alta, apoiamos com o nosso dedão e empurramos o dedão até a recessão alta do cabelo. Aqui a gente já vai ter uma divisão mais limpa e consegue já fazer a divisão, a separação do nosso topo. Agora, na parte de trás, a gente vai fazer a divisão da coroa. Geralmente a gente pega pelo ponto mais alto do occipital, ligando com aquela divisão que a gente fez na parte do topo. Aqui a gente tem a nossa divisão do topo, como a gente vai fazer um middle part, fiz ela em duas partes, a parte direita, a parte esquerda e na parte de trás, levanta um pouquinho, pode levantar mais, fiz a divisão da coroa. Corte dividido, vamos para a prática. A tesoura que eu vou usar é a R2 Komakai, para mim até então ela é a melhor tesoura que eu já usei, surreal. E vamos lá. Como que eu faço essa parte da lateral? Cabelo úmido, separadinho ali, fizemos as nossas divisões. Eu penteio esse cabelo para trás, organizando os fios. Então, quanto mais você sempre pentear o seu cabelo,
o cabelo do seu cliente, você vai reparar que fica mais fácil de cada mecha, de cada seção, de cada linha que você for criar. Aqui no caso, eu vou começar com a minha baseline, onde eu venho aqui da recessão média, puxo esse cabelo até lá na parte de trás, separo e a partir daqui a gente vai começar a definir o comprimento e o caimento desse cabelo, usando graduação, tudo certinho. Baseline definida, a gente vem com o pente. Esse pente, por que eu gosto dele? Justamente porque ele tem, tá vendo essas bolinhas? Isso daqui não que necessariamente seja para você medir o cabelo, mas ele vira uma forma de você medir o comprimento do cabelo. Caso contrário, você pode usar as cerdas do pente também, se você tiver com outro que não tenha isso aqui. Então eu venho, pego essa mecha, vamos usar o nosso pente como referência. Quero deixar um pouquinho mais curto ali, ó, com apenas essas duas marcações aqui. A gente vem, puxa, mediu e já pode vir cortando. A gente vem, separa, pega um pouquinho mais da parte de trás da nossa baseline, puxamos, encontramos a nossa mecha ali, a gente vem, pode cortar até concluir a parte de trás. Certo, a gente fez essa baseline, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pentear novamente esse cabelo todo para trás, para a gente já poder organizar esses fios novamente. E vamos começar a dar caimento para esse cabelo. A gente vai começar a trabalhar com graduação. Beleza, Lucas, mas como eu faço isso? Geralmente, como o cabelo dele aqui está mais curto, eu venho, puxo esse cabelo aqui para baixo, só corto o que passou. E a gente já começa a ver que tem um pouco de graduação. Venho, puxo uma mecha, separei, puxei esse cabelo para baixo. Venho aqui, vamos ver se tem necessidade de cortar. Nessa parte da frente não, ele estava com taper aqui. Então, vamos mais uma seção para trás. Puxamos esse cabelo para baixo. E aqui vamos começar a descobrir se tem algo que tem que ser cortado. Encontramos a mecha. Aqui a gente vai começar a dar a graduação para esse cabelo e a gente descobre apenas encostando a nossa mão no crânio do nosso cliente e puxando apenas as pontas do dedo até encontrar a nossa baseline lá em cima. Já encontramos elas aqui, a gente pode vir e cortar. Puxa mais um pouquinho aqui, achou a nossa baseline, pode cortar. E assim sucessivamente ao redor do crânio do nosso cliente. A gente vem, separa a seção, puxa essa seção, a gente vai lá, encontra a nossa baseline. Além da baseline da parte de cima, a gente consegue encontrar a nossa baseline ali abaixo. A gente vem, achou, pode cortar. Caminha um pouquinho, a gente aqui já sabe onde está a baseline, continuamos com a graduação e podemos cortar esse cabelo até chegar lá embaixo. Agora, visto um pouquinho desse ângulo, a gente vem, encontra a nossa mecha lá em cima, puxa os dedos, achamos nossa mecha lá embaixo, a gente vem e pode cortar. Vocês conseguem enxergar o que seria a graduação nesse cabelo? Seria o simples fato de termos um triângulo aqui, onde a parte de baixo é mais curta do que a parte de cima. Então isso ajuda a ter a graduação e daí definir o caimento para esse cabelo. A gente achou nossa mecha lá, a gente seguiu, pode cortar esse cabelo até chegar lá embaixo. Separamos mais uma seção,
Dividimos esse cabelo para cá, trazemos ele para cá. Novamente, a gente vem, acha a nossa mecha lá embaixo e cortamos. Caminha mais um pouquinho, acha a nossa mecha lá embaixo. Pode cortar. Agora que chegamos aqui, muitas pessoas geralmente puxariam essa seção de um lado para o outro e invadiriam a outra seção, a outra metade. O que não seria errado, mas também não é correto passar para lá, pois a gente vai limitar esse caimento até o meio do cabelo para que uma parte não invada a outra e a gente tenha uma graduação feita com excelência. Então a gente vem, faz a divisão no meio aqui, a gente puxa esse cabelo, fazemos aquela graduação, achamos nossa guia lá embaixo, a gente vem e corta. Vai até lá embaixo, traz a nossa guia até aqui, toma cuidado para não pegar o cabelinho do outro lado, vem, acha a nossa guia lá embaixo, podemos cortar esse cabelo. Assim a gente já consegue ter uma dimensão da onde a gente fez a nossa baseline ali e a gente consegue ver a graduação desse cabelo, fazendo todo um encaixe certinho. Agora é só repetir o processo desse lado. Feito a parte da lateral aqui também, a gente já consegue ver que conseguimos dar um caimento legal para esse cabelo, tanto desse lado quanto desse lado, e ainda assim conectando essa parte central. Feito essa parte de trás das duas laterais, eu geralmente começo pela coroa, onde solto essa coroa, penteio esse cabelo todo para baixo. Feita a parte de trás, a gente vem, como vai ser um middle part, a gente tem aqui em cima a linha que a gente já tinha traçado, a gente vem com a parte de cima do pente, trazemos ela até o occipital, onde a gente já tinha feito a nossa separação, a nossa divisão da coroa. Jogamos uma parte para o lado, a outra para o outro, deixando assim o cabelo. Beleza, e agora, como que eu faço essa parte? Eu gosto de vir aqui, trazer uma diagonal para trás, puxo essa mecha, venho aqui embaixo, sempre deixando os fios bem alinhados, puxei, achei a nossa mecha guia lá embaixo, posso cortar. Outra seção, sempre até o meio do crânio, alinhamos bem esse fio para baixo, levamos até a nossa mecha, encontramos a mecha, a gente joga ali para cima, pode cortar. Logo após, a gente consegue ver essa linha de peso que fica aqui no cabelo, que a gente junta com a nossa baseline, porque quando a gente jogar esse cabelo para trás, a gente vai conseguir ter uma maior definição e a aparência daquilo que foi feito, com a graduação da lateral, com o encaixe da nossa coroa
com a nossa baseline. E repetimos o processo do outro lado. Certo, agora a gente vai soltar a parte do topo, da parte direita do cabelo. Vamos molhar esse cabelo e vamos fazer a conexão da mesma forma. Aí vai ter apenas uma diferença na hora de fazer a parte da franja. Aí a gente puxa esse cabelo todo para baixo até encontrarmos ali a nossa baseline. Encontramos a baseline, levamos ali até próximo do crânio do nosso cliente. Lembrando que quanto mais próximo do crânio do nosso cliente, mais peso a gente tem. Como a gente está fazendo essa parte de cima mais pesada, pensando na nossa finalização, eu vou levar um pouquinho ali mais perto do crânio do cliente, para trazer um pouquinho mais de peso. Corto essa mecha. Vou um pouquinho mais para trás, encontrei a baseline, faço a junção das duas. Certo, agora aqui na franja, a gente vai puxar esse cabelo para baixo também. Nesse caso, como a franja dele já estava um pouquinho mais curta, eu vou seguir a mesma linha, mas a gente sempre abaixa um pouquinho aqui, ó, para poder dar aquele caimento na franja. E aí, a gente tem essa linha de peso já para deixar o corte encaixado, já pensando na nossa finalização. Talvez no final do corte mude um pouquinho de camada, mas aqui a gente já consegue ver o desenho do corte já encaixado. Repetimos a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai dar camadas para esse cabelo. Então, como a gente já tem o cabelo dividido aqui, a gente vem, puxa essa mecha aqui um pouquinho para cima e pode dar uma leve repicada, uma leve texturizada nas pontas do cabelo dele. Uma coisa que é legal de entender é que quando a gente puxa essa mecha para cima, que a gente encontra ali a nossa baseline e dá aquela texturizada, a gente está igualando a altura desses fios. Então, quando eles caírem, eles darão aquele aspecto de camadas. Diferente seria se eu deixasse do jeito que está, onde o meio está maior que a parte da lateral, tendo mais peso para poder cair em cima e fazer aquela seção de peso. Agora, com o corte 90% feito, a gente já consegue ver que a gente definiu bem tanto a nossa lateral quanto a parte do topo, a nossa coroa. A gente vem aqui pro outro lado, a gente vê aquela seção de peso que a gente quer na hora de finalizar o nosso corte. Esse lado, a mesma coisa, a gente vê que a gente conseguiu fazer aquele caimento ideal para o cabelo, de uma forma totalmente usual, totalmente prática para o dia a dia. Olha só o encontro desse cabelo, a gente consegue dar uma movimentada nele também, e aí a gente já consegue começar a imaginar a nossa finalização. Agora a gente vai para a finalização. E para finalizar esse cabelo, eu vou usar o secador da JRL, que é o que eu tenho. E para finalizar esse cabelo, eu irei usar a Ceramic Brush C2000 da Vess, porém com um detalhe incrível, que é do Creator, certo? Vou usar basicamente ela para facilitar aí para vocês também. Agora, para finalizar esse cabelo, eu vou direcionar ele para onde eu quero fazer a finalização. Então, eu quero peso nessa região e quero jogar essa parte da lateral para encontrar lá atrás.
consegue ver o formato que o corte vai tomando. Aqui a gente fez toda a parte da lateral, onde demos graduação para esse cabelo, demos caimento para esse cabelo, direcionamos esse cabelo. A parte de cima, conseguimos dar aquela faixa de peso, onde ela vai ser um dos destaques da nossa finalização. E é isso aí, a aula de hoje, um middle part com 2 finalizações. Além do corte que vocês aprenderam, vocês viram também de bônus aí que a gente consegue fazer 2 finalizações em um só cabelo. Um lado de um jeito, o outro do outro. E essa é a minha aula de middle part.